né? Também precisa ver o seguinte: a riqueza não derruba governo e a pobreza também não derruba governo. Neste sentido, uma pobreza excessiva ou uma crise econômica pode derrubar um governo democrático. Por quê? Porque a população fica insatisfeita e vota na oposição. Tá certo? Ou faz greve ou coisa assim. Mas uma ditadura jamais foi derrubada pela fome, pela miséria. Quanto mais miserável o povo, menos condição ele tem de se organizar e de atuar politicamente. Então, quanto mais pobre, mais fraco, isso é evidente. Se você observar os lugares onde houve revoluções, nunca foram os países que estavam se empobrecendo, mas ao contrário, que estavam enriquecendo. Não é verdade? Na França, no final do século XIX, segunda metade do século XVIII, era não só o país mais rico da Europa, mas era o que mais estava crescendo. No final do século XIX, mesma coisa na Rússia. Os últimos 50 anos que precederam a Revolução Russa, a Rússia cresceu economicamente, que é um negócio assombroso. Justamente é este crescimento, vamos dizer, que cria as condições para um processo revolucionário. Quer dizer, primeiro você dá acesso, vamos dizer, a educação, etc., a pessoas que não tinham, antes não tinham. As pessoas estão tendo acesso à educação, mas não tendo acesso ao poder, ficam revoltadas, porque agora, antes não chamam ninguém, agora é o senhor doutor. Então, quer um poder, vamos dizer, equivalente à cultura que ele acha que tem. E essa é uma das muitas causas do processo revolucionário. Mas qualquer que seja o caso, nunca houve uma revolução em um país que estivesse com miséria crescente. Quer dizer, isso é exatamente o contrário do que diz o slogan, os estereótipos da mídia, né? Se continuar essa miséria e tal, vai ficar uma situação explosiva. Eu digo, miséria jamais é explosiva. Se ele está miserável, o que ele faz? Ele morre de fome, ele definha, ele não dá palpite, ele é um coitado. Então, a miséria favorece as ditaduras. Você vê, o Mao Tse Tung, quando ele inventou aquele negócio do grande salto para a frente, que morreu de fome, eu acho que só nesse projeto morreu de fome 10 milhões de pessoas, numa tacada, nunca o poder dele teve tão alto. Quer dizer, essa miséria toda não oferecia perigo nenhum para ele. Foi daí que inventou o negócio da Revolução Cultural e matou mas não sei quantos milhões, agora não de fome, mas na bala. Então, do mesmo modo, vamos dizer, o enriquecimento também não provoca automaticamente um processo revolucionário, uma mudança de governo. Não, é preciso que se junte uma série de condições. Quer dizer, no caso chinês, por exemplo, o enriquecimento está produzindo de fato uma nova classe de ricos, mas os interesses desses ricos estão estreitamente ligado aos interesses do próprio governo. Cada novo rico que aparece na China é um sócio do governo, então ele não vai se revoltar contra o governo que o está enriquecendo. Quer dizer, o enriquecimento de uma parte da população pode ser um fator revolucionário quando ele joga essa parte da população, quando ele cria nessa parte da população ambições que se opõem ao poder estabelecido. Na China é exatamente o contrário que acontece. Quer dizer, cada chinês que está enchendo os bolsos de dinheiro agora, ele é um parceiro dos generais, então ele quer que os generais fiquem lá eternamente. Então, todo esse diagnóstico de que a economia ia mudar a China, tudo isso é uma besteirada. É incrível como esse pessoal empresarial é vulnerável, vamos dizer, a palavra de ordem e slogans que são inventados pelos próprios comunistas e botam na cabeça deles, os idiotas saem repetindo e são manipulados que nem criança e ainda acham que são muito espertos. É uma coisa incrível.